Bom, a paz do Senhor Jesus, hoje eu quero estar trazendo um tema um pouco mais relaxado, vamos dizer assim. Eu quero estar trazendo um testemunho da minha vida, algo que eu vivi ao longo desses anos. Para quem não sabe, eu não nasci crente, né? Minha família, minha mãe me levou para a igreja quando eu era um pouco mais criança. Então, basicamente, eu sim conhecia Jesus quando eu era menor, mas depois ali nos 12, 13 anos eu decidi me afastar. E hoje eu quero estar trazendo esse tema, né, que separado para um propósito. Eu quero estar trazendo baseado na palavra de 1 Samuel, capítulo 16, que vai nos contar sobre a história de Davi. E ao longo dessa história eu vou mostrando um pouco do meu testemunho. Não posso contar o testemunho totalmente todo, né, porque ele levaria muito tempo e eu me empolgo sempre, então eu acabo contando ali muitos detalhes, eu guardo muitos detalhes na minha mente sobre como eu me converti, sobre a minha caminhada com Cristo, sobre esses quase 5 anos que eu tenho vivido com Jesus. Então eu vou trazer somente uns detalhes e mostrar como realmente nós somos separados às vezes e não entendemos o porquê. Nessa palavra, ela vai nos dizer que em 1 Samuel capítulo 16, Deus se cansou. Deus ele se cansou de Saul e falou: ó, não tinha mais dor de Saul, Samuel, porque eu rejeitei. Ele mandou com que Saul fosse até a casa de Davi, na casa de Jessé, que era seu pai, e ungisse alguém como um rei. Ele não contou quem era, não disse quem era. Davi, ali por sua vez, era um dos filhos de Jessé. Jessé fez com que seus filhos passassem adiante de Samuel, mas Deus rejeitou todos os seus filhos. E ele perguntou, você não tem mais filhos? Sei lá, você só tem esses filhos aqui, que são formosos e bonitos, mas Deus falou pra mim que ele não vê como homem vê, mas ele vê o coração. Ele falou que tinha um lá no campo, que era Davi. Depois de chamar Davi, ele pegou, disse que Deus havia escolhido ele como rei de Israel e o ungiu. E o interessante é que Davi era o menor. Davi não tinha sei lá, status, Davi não era alguém ali forte, Davi não era alguém que batalhava ali aos olhos dos homens, não era alguém que ninguém dava nada. Na verdade, isso que se baseia na minha história. Eu sempre fui alguém, nunca fui alguém com destaque em todas as coisas, nunca fui alguém o melhor aluno da sala, eu nunca fui alguém que as pessoas olhavam e davam tantas coisas, né? Ou era o mais alvejado, né? Eu sempre fui alguém no meu canto e muitas das vezes eu não me sentia alguém, vamos dizer assim. Eu me sentia que eu precisava de aprovação dos outros para me sentir alguém, né? Como um adolescente que eu tinha 16 anos quando eu me converti na pandemia, né? Depois de um ano da pandemia, 2021, foi quando eu me converti. E eu me sentia como o Davi, sabe? Eu não tinha nada, eu não tinha propósito na minha vida, eu realmente não sabia qual seria a carreira que eu iria tomar, o que eu iria fazer, o que eu iria seguir. E isso me afetava, né? Às vezes eu sentia vazio, a depressão vinha sobre mim, a tristeza, sabe? O desvalor, né? E todas as coisas que se acarretavam sobre mim, né? Por sua vez, eu acredito que Davi também sentia essas coisas que vinham sobre ele, né? A rejeição da família e tudo mais, mas que Deus ele viu Davi aonde ele estava ali separado, guardado. Depois que Deus me escolheu, né, eu sempre fui uma pessoa sedenta por Deus, sempre fui alguém que orava, eu fui pro monte, eu não tinha nenhum mês de crente, porque eu combinava com meu amigo que eu ia lá todo final do culto e encher o saco do pastor para que ele deixasse eu ir pro monte. Eu falava assim, ó, quando chegar o final do culto a gente vai lá e pede pro pastor para ir pro monte. E eu lembro que eu enchi tanto o saco do pastor que o pastor falou, tá bom, eu vou deixar vocês ir. Ele planejou um dia lá, a gente foi uma benção, foi onde Deus me deu a minha promessa que eu seria um missionário, que eu traria a palavra de Deus a outras pessoas, né? E ali o Senhor me levantou, né? O Senhor me mostrou o que eu deveria ser. E depois de um tempo, né, aconteceu muitas coisas na igreja, e o amigo que estava comigo saiu, ficou só eu ali. E eu não tinha noção nenhuma espiritual do que eram as coisas espirituais. Eu não tinha noção de nada, na verdade. Eu tinha sido batizado no Espírito Santo depois de 3 semanas que eu tinha sido convertido. Mas ainda assim eu não entendia nada do mundo espiritual. Não compreendia, né? Para vocês terem ideia, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu nem sabia quem era Espírito Santo. Não conhecia Espírito Santo. Eu vim da igreja, mas eu não entendia muito bem. E depois disso tudo eu me senti sozinho, né? E eu
vivia aquelas coisas, né? Eu achava que a presença de Deus era só se manifestada quando eu pulava, eu rodava, eu sentia aquele fogo dentro de mim. Mas aos poucos eu fui conhecendo um amor diferente, eu fui conhecendo a presença de Deus de uma forma muito mais gostosa do que eu imaginava. E mesmo assim, se aprofundando, as coisas não eram como os outros pensavam. Às vezes havia irmão que todo culto ele recebia uma profecia. Aí eu falava mesmo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que eu não consigo, né, nem ao mesmo sentir a sua presença como eu sentia antes? Houve um culto que eu me lembro que foi benção, pelo menos aos olhos humanos, né? Todo mundo ali foi profetizando. A pessoa que recebia profecia todo dia recebeu também. E eu ali fiquei desesperado. Eu falei, ah não, Deus, não é possível que eu não vou sentir nada. Aí eu comecei a chorar, né? E talvez as pessoas olharam pra minha cara e falaram, ixi, o menino se derramando na presença de Deus. Mas eu tava quebrado, porque eu falava, meu Deus do céu, e sabe, por que que eu não consigo sentir tudo aquilo? E ao longo do tempo eu passando, eu fui me acostumando com aquilo. E eu não entendia o porquê que as pessoas se comportavam de uma maneira e eu não conseguia realmente me adaptar àquilo ali. Não era igual pra mim, ou por que que eu tinha que ser diferente de todo mundo ali naquela parte. E isso é o que eu queria trazer aqui. Um dia houve que Deus juntou muitas pessoas lá na frente do altar, e as pessoas foram renovadas, muitos foram cheios da presença de Deus. E eu fiquei no meu canto ali, né? Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Por que que eu não consigo ser envolvido nisso? E aí, quando eu falei isso, chegou o ponto ápice. Eu ouvi a voz de Deus no meu coração e Deus disse pra mim, você é vaso escolhido. E eu fiquei tipo assim, vaso escolhido? O que que o Senhor quer dizer com isso? O que que o Senhor quer dizer com isso? Eu carreguei isso durante meses em mim, meses e meses em mim, até que eu fui na casa de um irmão almoçar lá e ele me explicou, Deus usou ele ali, e ele disse assim, uma coisa tão interessante que eu guardo até hoje. Ele falou assim que é, o copo, sei lá, de plástico, seja de vidro, a gente usa todo dia. A gente usa para beber água, usa para fazer muitas coisas. Mas a taça é somente para ocasiões especiais. E aí eu compreendi que eu estava sendo separado. Não quer dizer que eu sou melhor do que alguém, mas foi o próprio Deus que me disse que eu estava sendo separado para algo diferente. Por isso que as coisas que as pessoas viviam ou faziam não era realmente aquilo que eu vivia ou fazia. Não era algo que eu me compatibilizava, sabe? E eu vejo muito isso em Davi. Sabe, as pessoas não davam muito pra mim, sabe? Olhava pra minha cara e não sabia, né, o que realmente carregava. Eu sempre fui alguém que carreguei um tesouro em um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. Ninguém realmente olha e sabe realmente da minha história. Mas o que eu vivi internamente aqui dentro desse quarto, ou seja, em qualquer outro lugar que eu fui e vivi experiências com Deus, Deus sabe o que tem no meu coração. E isso talvez seja o seu problema. Talvez você queira que as pessoas reconheçam, queira que as pessoas olhem para você. Eu sei que não foi esse o sentimento de Davi, mas pensa se Davi fosse assim como nós às vezes na presença de Deus. Oh Deus, me nota, olha o que eu faço, o que eu faço. Eu sei que às vezes é duro as pessoas não notar a gente, mas quando Deus quiser nos expor, Ele vai nos expor. E aconteceu aqui realmente naqueles que davam nada por Davi, eles foram e viram Deus honrando Davi na frente deles. E é claro que ele teve que passar ainda por muitos processos até chegar nesse trono, mas que esse é a proposta de Deus. Ele esconde uma obra de arte até que ela seja terminada, e aí ele expõe a sua grandeza. Ali, a palavra de Deus diz que ele somente descansou no sétimo dia. No sétimo dia ele viu que estava o quê? Perfeito. Tudo era muito bom. Não era só mais bom, agora tudo era muito bom. Isso quer dizer para nossas vidas que Deus às vezes ele nos separa dos outros. Não que nós somos melhores do que os outros, mas que às vezes Deus nos separa daquela multidão de pessoas que acham que são bons ou que fazem tudo ali e acham que estão tendo intimidade com Deus. E aí, porque a gente é diferente, tem um processo diferente, a gente acaba às vezes achando que a gente está errado. Quantas vezes eu não pensei comigo assim, poxa, meu Deus do céu, será que eu tô pegando em alguma coisa? Será que eu tô errando? Será que eu tô buscando pouco? Será que alguém tá fazendo mais do que eu? Só que eu compreendi que eu não preciso viver sempre que as outras pessoas estão vivendo.
Por quê? Porque se eu me misturo sempre com os cardumes dessa vida, com todas as coisas dessa vida, eu sempre vou ser como os outros. Só que quando Deus ele tem algo diferente a fazer, às vezes a gente não vai estar como os outros vão estar. Aqui muitas pessoas iam para a guerra. Só que Davi ele foi separado para estar louvando a Deus. Ele fazia assim, ainda que seja no escondido, a sua guerra. Ele conhecia a sua guerra, ele sabia, contava. Talvez as pessoas não acreditassem que ele matou um leão e um urso, mas ele contava, ele expunha, ele fazia ali no final, ele vivia no secreto com Deus ali e Deus o honrava. E esse é o problema. A gente às vezes não entende que no secreto Deus também está. Quem deu a força para Davi? Ele próprio disse que foi o Senhor que me deu a força para matar o leão e o urso. Então, Deus ainda estava com ele mesmo naquele processo de esconderijo, mesmo naquele processo de exclusão, mesmo naquele processo que ele talvez não se identificava com as outras pessoas. Então, é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Eu sei que é difícil, a caminhada cristã é muito difícil, irmão. Eu falo para vocês, eu sempre digo isso, talvez você não se identifique com isso, mas eu falo que quando eu estava no mundo, às vezes parecia muito mais fácil do que estar na igreja. Ah, e o que você quer dizer com isso? Que é muito dura a caminhada cristã. Só que o problema é que quando o meu mundo desabava, quando eu estava no mundo, eu não tinha para quem correr. Agora eu tenho um amigo aqui. Por mais que as coisas fiquem mais duras do que poderiam estar, eu ainda tenho um amigo. E ele sempre está presente comigo. As coisas não acontecem às vezes como a gente planeja, né? E a gente às vezes se frustra, às vezes a gente fica bravo com tudo isso e fala o porquê de todas as coisas, né? E eu sei que isso acontece com todos nós. Só que quando nós ainda estamos fracos, nós temos um amigo. Quando ainda a gente, ai, tô quase caindo, e nós temos um amigo. E Davi também tinha um amigo. Davi também era um homem íntimo com Deus, mesmo que as pessoas não enxergassem essa intimidade nele, porque ele não aparentava ser alguém que tinha intimidade. Não queira sempre mostrar às pessoas aquilo que você carrega, porque a sua intimidade com Deus é sua. No momento certo, as pessoas íntimas de você descobrirão quem você é. Descobrirão a presença de Deus. É claro que todas as pessoas às vezes olham para você e querem fazer igual Jesus. Quem sabe o que pode vir ali da cidade que ele estava morando? O que pode vir ali da cidade onde ele estava? Sabe? Não tem ninguém. O pai dele era um carpinteiro. O que ele pode fazer? Só que Jesus ele carregava algo muito mais profundo do que as pessoas poderiam imaginar. E isso pode ser a sua situação. Às vezes você está se comparando com muitas pessoas ao seu redor e fala, fulano é assim, ciclano é assim. Mas e você? E a sua intimidade com Deus? E o seu testemunho? Aprenda a ser você mesmo. Eu estou no processo ainda, todos nós estamos. Mas eu tenho aprendido cada vez mais a ser eu mesmo. Porque se eu for o que as outras pessoas querem de mim, ali eu não serei eu mesmo e eu me frustrarei, vou ter crises e vou estar ansioso. Mas a partir do momento que eu descubro que eu sou um Deus, eu consigo transmitir para pessoas. Eu consigo mostrar realmente que eu sou um ser imperfeito, né? Que eu erro também, mas que eu também tenho os meus acertos. E isso é algo também que nós devemos entender. Eu posso errar, eu erro muito, você também deve errar. Só que também você tem os seus acertos, eu tenho os meus acertos. E se a gente se cobrar tanto às vezes e falar, ah não, eu queria ser assim, às vezes a gente não enxerga o que a gente já é. Então, que essa reflexão fique para a sua vida. Às vezes, não é porque as pessoas não gostam de você, não é porque Deus ele prefere deixar você no anonimato, ou que ele só quer te excluir, mas às vezes você está sendo separado para um propósito. Às vezes, o que Deus ele quer é muito maior do que as pessoas podem ver ou viver ou imaginar. Quem diria que o menino no cesto seria alguém que veria a Deus de costa? Quem diria que alguém que nasceu na manjedoura seria aquele que salvaria o mundo? Então perceba-se que Deus ele trabalha com coisas pequenas e faz coisas grandes com ela. Então que essa palavra possa ficar para a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, né, eu posso trazer aqui o meu testemunho completo. Talvez não deixe para mim falar em um vídeo só, talvez eu consiga fazer primeira e segunda parte. Deixa um comentário aí para que eu possa entender, compartilha, né, e deixa o seu like ou algo do tipo, para que a gente possa estar continuando postando recentemente essas palavras de Deus, amém? Muito obrigado, né, pela sua atenção até o final do vídeo. Deus abençoe e amém.